dia, Gandini, bom dia a todos que estão aqui. A minha pergunta que eu tenho para você, Gandini, há 5 anos eu trabalho com dependente químico, né? Até você falou um pouco ainda, né? E nossa dificuldade hoje é que nós fazemos um trabalho semanal com eles, né? E nós não forçamos eles pedir para internar, eles mesmos procuram, né, a internação. E a dificuldade é essa. As clínicas que tem hoje, vou até falar meio claro, virou empresa, porque é muito caro. E tem família que não consegue pagar, ou não tem recurso para pagar para ser internado, né? E tem muitos jovens perdidos nas drogas. A dificuldade nossa hoje é de também com a família também, porque não só internar, tem que trabalhar com a família também para receber essa pessoa depois que ela sai da clínica de recuperação. E eu queria ver que você tenha sobre isso, né? E eu gostaria de saber, como deputado estadual, qual verba você vai trazer para cá, para Ribeirão Preto, Santa Teresa, para aumentar isso que o Meladino está falando. Então, é uma questão que tem jeito e Ribeirão Preto suporta. Então, como deputado estadual, eu creio, Gandini, no seu potencial como ser humano, que você vai buscar com fé lá no Santa Teresa. E eu tenho visto também que você gosta da área social, né? Então, já pergunta para ele, não esquece de perguntar para ele sobre isso, né? Porque nós fazemos um trabalho lá, é um trabalho voluntário também, até queria que se fosse também conhecer o nosso trabalho lá. Então, várias mães nos procuram. Ah, meu filho está com suspeito de estar, acho que ele entrou na droga. O que eu faço? Aí nós vamos aconselhar. E clínica hoje não tem no Estado. O Estado fala de fazer, até teve também da prefeita também de fazer clínica municipal, mas só fica no papel, não sai. Então, eu queria ver se eu, como deputado estadual, o nosso Estado é grande, o Estado está pendendo para isso, então tem muitos jovens. E a tendência, cada dia que passa, é aumentar. Eu moro no Ipiranga e eu vejo isso de perto, né? Então, muitas mães chorando, sem saber o que faz, e a clínica é muito cara, que eu já falei. Então, eu queria ver como você, como deputado estadual, nos ajudar nessa matéria. A questão das clínicas que você e o Emerson mencionaram. O Emerson fala do Hospital Santa Teresa, eu outro dia conversei com o Dr. Jafferson, que é um médico, diretor clínico lá do hospital, e conversamos longamente sobre essas coisas, porque eu me preocupo com isso. E eu acho que o Estado tem que fomentar esses tratamentos. O tratamento de droga, ele se dá de algumas maneiras diferentes. A primeira é nos CAPs. Os CAPs são os centros de referência para esse tipo de problema. E esses centros, eles atendem as pessoas que estão numa situação aguda. Então, a pessoa apareceu lá descompensada, ele é tratado ambulatorialmente e já vai embora. Tá? Ele não se interna. Não há essa visão nos CAPs de internação. O tratamento é tópico. Tá? E aí, se você está numa situação mais crônica em termos de droga, você já tem que ir ou para um hospital ou para uma clínica. E nós nem temos hospitais suficientes e nem preparados para isso, embora o Santa Teresa, o Dr. Jafferson me diz que tem montado uma estrutura muito boa e que o governo do estado tem dado toda a atenção ao hospital para a montagem dessa referência de tratamentos. Me parece, então, uma coisa elogiável do governo do estado, e ele, como diretor lá, diz: olha, eu não posso reclamar que não tem dinheiro, que não tem médico, nós temos uma estrutura ficando muito boa para fazer isso. Com relação às clínicas, a situação é muito ruim. Nós temos aí um programa do Estado, infelizmente o povo também muitas vezes faz críticas sem conhecer os programas. O programa de tratamento de drogados, o Estado cede um determinado valor por pessoa que está dependente, para que o município invista numa clínica, alguma coisa assim. Aí logo chamaram isso de bolsa crack, ou seja, é como se o governo estivesse dando bolsa para quem usa crack. Não é. O governo está criando condições para tratar a pessoa que está usando crack, normalmente os jovens, para que ele volte para a sociedade, estude, produza e volte a ser um cidadão comum, enquanto que quem está usando crack está absolutamente à margem da sociedade, né? Então, o governo faz um plano de incentivo, ainda que um plano que eu diria muito tímido, né? Porque é pouco dinheiro investido nisso, né? Nós deveríamos investir mais em clínicas,
né? Sejam privadas ou públicas, mas investir mais em clínicas para ter mais vagas. Eu sou procurado pelo menos 4 ou 5 vezes por semana com pedidos de internação de pessoas dependentes, ou de álcool, ou de drogas, crack, cocaína e tal, a maioria de crack. Tá? E eu não tenho muitas vezes o que dizer para essas pessoas, senão lamentar a situação. Né? Por quê? Porque o Estado não está investindo adequadamente ou em quantidade de recurso e em qualidade de investimento para que os nossos jovens sejam tratados e recuperados. Né? Nós estivemos recentemente numa clínica muito boa aqui em Ribeirão, que trata pessoas dependentes, mas ela tem limites. Vamos dizer, ela atende lá em 2 clínicas em fases diferentes 100 pessoas, que é talvez a maior aqui da região, 60 pessoas num regime e 40 pessoas no outro. É uma estrutura muito grande para isso, e o Estado incentiva pouco. E eles acabam atendendo, uma clínica que não tem interesse de lucro, ela é uma entidade que não visa lucro. Então, quando dá lucro, ela atende mais pessoas. Ela põe mais gente de graça lá para atender, porque a ideia não é ter lucro, é tratar cada dia mais gente. Mas o que é você ter uma clínica com 100 vagas numa região dessa que congrega mais de 2 milhões de habitantes, né? E que tem muitas pessoas dependentes de álcool e droga, né? Então é muito ruim essa situação que nós estamos vivendo. Eu acho que os governos têm que começar a repensar essa situação, debater bastante com a sociedade e investir pesadamente nisso. Eu acho que como deputado eu vou poder fomentar esse debate. No mínimo eu vou para a tribuna e vou levantar esse debate. Eu vou escrever para os jornais, eu vou fomentar debate na televisão, quer dizer, é o mínimo que eu posso fazer. E talvez fazer regionalmente, a gente fazer debates como esse aqui, reunir médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores, os próprios dependentes, aqueles que já foram dependentes e têm o seu testemunho para dar, para que a gente comece a entender esse sistema e melhorá-lo. E forçar o governador do estado a investir mais recurso financeiro nessa área. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, vai ter aqui uma interferência do professor Nuno. Você pode trazer emendas para beneficiar essas entidades? Sim, Nuno, o deputado, uma das funções que ele tem é discutir o orçamento do Estado. E no orçamento você tem a possibilidade de encaminhar emendas para entidades ou prefeituras, né? Então é possível sim levantar essa questão aqui, verificar quais são as necessidades e investir nessa área, trazendo emendas do orçamento do Estado, de alguns milhões e milhões de reais, para incentivar o debate, a discussão e a solução desse problema. Então, o deputado tem que estar muito antenado com essas necessidades e com os recursos que ele pode pegar lá no orçamento do Estado e encaminhar para a sua região, principalmente a região onde ele atua mais fortemente, para que esse tipo de problema seja resolvido. Então, pretendo analisar com profundidade o orçamento do Estado, ver onde nós podemos incluir programas, ou onde já existem programas que o município possa acessar. Infelizmente, nem todos os prefeitos e prefeituras estão preparados para acessar os programas governamentais. Tem muito dinheiro disponível, tem muitos programas em andamento, mas as prefeituras não têm ou seriedade ou competência para fazer projeto, prestar conta do dinheiro recebido, fazer outros projetos e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que investir também nisso. Os deputados podem criar um mecanismo de ajudar os prefeitos a entrarem nesses programas. Eu pretendo acompanhar esses programas com muita profundidade e dizer para os prefeitos: olha, está vindo tal programa para tal coisa, você se prepare que vai exigir terreno, investimento, professor e assim por diante. E aí o prefeito, então, se prepara, quando o programa sai, ele vai lá, pega o recurso e traz para a sua cidade. Acho que o deputado tem essa função e tem esse dever. Eu pretendo ter uma assessoria técnica para fazer isso, não apenas assessoria política, como normalmente se tem. Você ter um corpo técnico que possa auxiliar os prefeitos a fazer o projeto, aprender como é que faz e depois prestar contas do dinheiro. Tem muitos prefeitos que fazem o projeto, conseguem o dinheiro, depois não conseguem prestar contas. Ele não está preparado para isso. Ele é, às vezes, uma cidade muito pequena, ele não consegue fazer, não tem uma boa equipe. E eu acho que o deputado tem o dever de ajudar nessa tarefa. Eu vou pra voltar a acreditar. 4222 está
árvore